Segundo Crônicas 20, do 1 ao 23. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Egede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu o que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste que Israel a invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviassem e não se destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Banaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir. E vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra e pedimos que mais uma vez
ela traga consolo, esperança ao nosso coração. Mostra-nos, ó Deus, que o Senhor se faz presente conosco quando estamos em lutas e batalhas. Faz-nos sair daqui crentes, motivados, certos de que somos acompanhados por Ti em todo o tempo. Que assim seja para a glória Tua. Oramos e pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós pensamos na presença do nosso Deus conosco, precisamos considerar que essa presença não se faz apenas nos bons momentos da vida, mas principalmente naqueles momentos difíceis. E quando pensamos em batalhas, em lutas que nós enfrentamos, talvez possa parecer que fomos abandonados pelo Senhor. Afinal de contas, se Ele estivesse conosco, pensamos de forma equivocada, a batalha não estaria acontecendo. Fato é que o fato de termos lutas, batalhas e dificuldades não significa dizer que Deus está ausente. Ele pode até permitir que essas lutas venham, que os inimigos se levantem, mas Ele estará conosco quando guerrearmos. Ele é o Deus forte, o Deus vitorioso nas batalhas. Nós estamos aqui diante de um texto conhecido por muitos, no momento em que Josafá vai enfrentar uma união de 3 povos: os moabitas, os amonitas e também aqueles descendentes de Esaú que ocupavam o Monte Seir. Esses 3 povos se unem contra Josafá. Essa união se dá como uma prevenção. Josafá estava crescendo. Estamos falando aqui aproximadamente do ano 850 a.C. Josafá fez profundas mudanças em Jerusalém, colocou Jerusalém novamente em um status de crescimento, de abundância, de prosperidade e também de muitas vitórias em guerras, em batalhas. E agora, esses 3 povos se sentem ameaçados de alguma maneira. Pensam, é melhor atacarmos antes do que sermos atacados e conquistados por Josafá. Então eles se unem, se preparam e vão agora em direção a Jerusalém a fim de destruir Josafá. Eles sabiam que na expansão de Josafá, uma a uma das nações seriam derrubadas. Melhor então é unir-se para destruí-lo antes que ele chegue à nossa porta. E nessa união, Moabe, Amon e também os descendentes de Esaú vão se unir para a peleja contra o povo de Deus em Jerusalém. Quando recebe a notícia de que esses povos estão reunidos e já estão marchando em direção a Jerusalém, diz o texto com toda clareza: Josafá teve medo. Josafá teve medo. O texto repete a expressão que era uma multidão, muito mais forte do que aquele exército de Josafá, onde numericamente seria impossível ter a vitória. Quando nós pensamos num contexto de guerra daquele tempo, sem as muitas tecnologias dos nossos dias, a conta para um grupo vitorioso era muito simples e muito fácil de fazer. Era só você contar o número de homens. Porque não estamos falando de armas super tecnológicas, onde uma arma às vezes vai substituir 10, 15, 20, 30, 100 soldados. Estamos falando de uma luta corporal, 1 contra 1, espada contra espada e não mais do que isso. Logo, se você tem centenas ou milhares de homens a mais do que o seu oponente, você já está na vantagem. E a chance de você ganhar, ela é quase que total e real. Quando Josafá sabe dessa multidão que vem ao seu encontro, ele fica com medo e toma uma decisão. Deixa eu reunir o povo, colocar todo mundo para orar, jejuar, porque se Deus não nos ajudar, não nos socorrer, estamos perdidos. Josafá então coloca o povo jejuando e faz uma oração. Nessa oração ele adora o Senhor, diz que o Senhor é aquele que é o Criador dos céus e da terra, o que reina soberanamente sobre todas as coisas. Faz também menção da aliança do Senhor. O Senhor foi quem nos deu essa terra, foi o Senhor quem colocou sobre nós essas nações. Depois apresenta diante do Senhor o problema que eles estão vivendo. Há uma multidão vindo contra nós e nós não temos forças para vencê-los. E por fim faz o pedido: Senhor, ajuda-nos, salva-nos, senão nós vamos sucumbir. Em seguida, a partir do verso 13, nós temos a resposta de Deus. E vem o Senhor, então, o Espírito do Senhor, sobre aquele acampamento onde estão todos ali reunidos, ansiosos, angustiados, preocupados, e o Espírito do Senhor vai vir sobre Jahaziel para, através da vida dele, trazer um consolo da parte de Deus para aquele povo. E Deus vai falar lá no verso de número 15, uma declaração belíssima: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é de vocês, a peleja é de Deus.
Então o Senhor fala, amanhã vocês vão descer, vocês vão se posicionar para a batalha, mas vão esperar. Não vão fazer absolutamente nada. Vão ficar ali paradinhos e eu vou cuidar disso. No dia seguinte, logo cedo, ao acordar, Josafá então reúne todas as tropas, se colocam em posição de batalha, e antes de fazer qualquer coisa, Josafá vai fazer um discurso do povo, falando, povo, creiam. Creiam naquilo que Deus falou, creiam no Senhor e nos seus profetas, porque Ele vai nos dar a vitória. E diz o texto que houve ali um aconselhamento entre eles, e eles tomam uma decisão ainda mais curiosa. Nada de pegar em armas, se nós cremos e confiamos, vamos cantar. Eles organizam então os levitas, pedem para que os levitas estejam com a roupa de culto. Os ornamentos aqui são as roupas oficiais que os levitas deveriam usar para cantar, para adorar a Deus e fazer todo o rito cerimonial. E agora vestidos não para a batalha, não com armaduras, nem com lanças ou com espadas, mas vestidos para cantar e para adorar, eles vão se colocar diante do exército e vão começar a adorar. Vão começar a bendizer o nome do Senhor com um cântico belíssimo. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no meio dessa cantoria, tendo eles começado a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor então coloca emboscadas no meio daquele exército. A gente não sabe ao certo como o Senhor fez isso. Fato é que algo acontece que faz com que um se volte contra o outro. E esses dois grupos, primeiro os Moabitas e os Amonitas, vão batalhar contra os de Seir. A gente precisa entender um pouquinho a lógica desses grupos, porque Moabitas e Amonitas eram os que estavam ali na terra e ocupavam a terra. Os do Monte Seir já eram tidos e vistos como estrangeiros e invasores, que por uma questão circunstancial estavam apoiando, mas que no fundo eram inimigos, também interessados nessa expansão de terras. Daí a lógica mais fácil. Vamos então, não dá para confiar muito nesse nosso aliado. E já que a gente vai destruir um lado, os filhos de Esaú, vamos também destruir os filhos, aliás, já que a gente vai destruir os filhos de Isaac, vamos também destruir, de Jacó, vamos também destruir os filhos de Esaú. E ali há uma batalha, uma confusão entre eles, e depois de derrotarem aqueles soldados que estavam ali do Monte Seir, dos descendentes de Esaú, eles vão pelejar entre eles e se destruir. A sequência do texto vai mostrar que a destruição foi total, não sobrou nada nem ninguém. Durante 3 dias, o povo vai lá no campo de batalha, pegar todos os despojos, espadas, armaduras, riquezas, tudo que tinha lá. Não sobrou ninguém, e ninguém saiu fugido, não, morreu todo mundo. E o povo tem ali o trabalho de durante 3 dias, indo e voltando, pegando e recolhendo todas as riquezas, aumentando ali as posses do povo de Deus. O que nós aprendemos com essa narrativa? Eu coloco aqui 3 lições importantes. Deus presente nas batalhas. E o que Deus faz quando Ele está nas batalhas conosco? Primeiro, Ele revela nossas fraquezas, depois Ele garante a nossa vitória e, por fim, nos ensina através das lutas. Vejamos essas 3 verdades, então, a partir do nosso texto. Eu começo dizendo, então, que Deus, no meio das batalhas, vai revelar a nossa fraqueza. As batalhas são reais e os inimigos são reais. A palavra de Deus vai elencar 3 inimigos que nós temos. E a gente poderia ficar falando de inúmeras batalhas que podemos enfrentar, mas há na Escritura uma clareza em dizer que a nossa grande luta, a nossa grande batalha é contra o pecado e é contra o diabo. Quando a gente pensa numa realidade de batalha espiritual da qual nós estamos inseridos, o diabo é o nosso adversário. A Bíblia é clara em dizer, nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue. Não pensemos que nós estamos aqui lutando contra A, B ou C. A nossa luta de forma última é contra principados e potestades. Tem a ver com o mundo espiritual. Tem a ver com a realidade do pecado. Tem a ver com o desejo de Satanás nos ver entregues ao pecado, porque ele sabe o estrago que o pecado vai causar na nossa vida. E nessa realidade de batalha, esses 3 inimigos que são apresentados contra a nossa alma são colocados lá em Efésios como sendo a nossa própria carne, as inclinações que nós temos, aquela vontade que nós temos de fazer uma coisa do qual nós sabemos que é errado, que é pecado, a luta contra o diabo, que é nosso adversário e opositor a nós, e a luta contra o mundo.
todo um sistema de coisas e forma de pensar que se opõe àquilo que Deus preceituou na Escritura. Pensando ainda em batalha, é muito importante a gente deixar algo muito claro. De forma nenhuma, independente de qual for o resultado de uma batalha, os filhos de Deus perderão a salvação. Como nós acabamos de cantar, nós lutamos batalhas das quais Cristo já venceu por nós. Pastor, mas então, por que o sentido das batalhas? Por que Satanás vai, de alguma forma, se opor a nós? Por duas razões. Primeiro, para tentar atrapalhar o cumprimento da nossa missão. É curioso nós vermos que a Bíblia sempre vai falar dessa ideia de nós irmos e pregarmos do reino de Cristo Jesus como uma missão, uma marcha onde nós vamos conquistar territórios. É uma ideia de que o pecado faz com que o mundo esteja entregue a Satanás, e à medida que nós, como igreja, avançamos, proclamando o Evangelho, nós estamos então entrando em território inimigo, levando a bandeira de Cristo Jesus, pregando o Evangelho do Senhor. Então, o primeiro objetivo de Satanás ao lutar contra nós, a fazer enfrentamentos contra nós, é impedir-nos de cumprir a missão que Deus nos deu. O segundo motivo é de trazer para nós tristeza, decepções, frustrações, sofrimentos, que vão, em alguma maneira, ofuscar o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor. O diabo sabe que ele não tem como nos arrancar das mãos de Cristo Jesus. Ele sabe que não tem como, eu vou afligi-los aqui, porque eles vão negar Jesus, e vão abandonar tudo, e vão desistir. Ele sabe que, de forma última, a gente não vai fazer isso. Mas ele tem o objetivo, então, de fazer parar a missão, e o objetivo de causar mal e sofrimento a nós. Porque ele sabe que, uma vez sofrendo, o louvor fica prejudicado, a adoração fica prejudicada, o culto fica prejudicado. E é por isso que ele vai se opor ao povo de Deus. Pastor, quando o senhor fala de cumprimento da missão, isso é coisa de pastor, de missionário, não tem nada a ver comigo. Engano. Cada um de nós somos chamados para servir a Deus numa frente onde Ele nos colocou. Nós acabamos de orar pelos nossos filhos. E aqui é uma primeira missão, onde eu tenho o desafio de ter um território a ser alcançado. O primeiro, o mais próximo, aqueles que estão ligados a mim. Também eles estão sofrendo diante daquilo que o diabo faz. Diante das muitas consequências que o pecado traz na vida do ser humano. E nós precisamos encarar que o nosso primeiro campo missionário, o nosso primeiro campo de batalha é proclamar Cristo Jesus a esses. E aí vem os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, parentes que não sejam os filhos, talvez o cônjuge, talvez o pai, a mãe, os irmãos, o tio, o primo. Cada um de nós temos missões. E cada um de nós somos colocados por Deus para fazer a diferença no lugar onde Ele nos pôs, pregando o Evangelho. E não só isso, também sendo agentes redentivos nas mãos de Deus para trazer o bem ao mundo. Deus deu a cada um de nós dons, talentos, habilidades, oportunidades. Quando nós olhamos então esse mundo e o lugar onde Deus nos colocou, Ele quer que nós cumpramos algo que vai resultar na glória dele e vai resultar também no serviço do povo de Deus e na bênção dele, no cuidado do Senhor para com as pessoas. Então pensemos nessa visão de reino. E a visão de reino não é apenas conquistar território, mas manter bem a vida dos súditos, a vida daqueles que estão debaixo dos cuidados deste rei. E como que ele vai, então, manter bem esses? Ele vai dar dons e talentos para cada um de nós. Então pense que o Senhor alcança pessoas, alcança um lugar, a diferença na vida das pessoas que foram alcançadas pela graça e pela pregação do Evangelho, mas há uma necessidade de manutenção. O nosso Deus não é apenas o rei que conquista, ele também é um bom pastor, que quer cuidar, pastorear, nutrir, sustentar, cuidar das feridas, e ele vai fazer isso através do ministério que cada um de nós temos. O pastor está falando que é só o ministério da igreja, de orar, aconselhar, cantar. Não, é naquilo que Deus te deu de competência, de habilidades, que pode ser na área de TI, pode ser na área de marketing, pode ser na área da engenharia, pode ser na área da medicina, ou qualquer outra área da qual Deus te capacitou e te abençoou, para que você leve a graça de Deus, os cuidados de Deus, os cuidados desse bom pastor às muitas pessoas. E o diabo não se alegra com isso, porque o diabo quer ver todo mundo sofrendo. Então, quando a gente se põe a cumprir bem a nossa profissão, fazer bem aquilo que Deus colocou e confiou em nossas mãos, com os nossos dons, com os nossos talentos, entregar o nosso melhor, o diabo não está feliz com isso. Porque ele quer que as coisas fiquem todas elas desajustadas. Porque no reino dele, ou debaixo da submissão a ele, é destruição, é morte, é sofrimento, e ele quer que esse caos esteja sempre instaurado.
Quando nós então vamos como agentes do reino de Deus, nós não apenas conquistamos espaço, nós também trazemos a luz de Cristo naquele lugar onde nós estamos. E essa é a nossa missão. Quando pensamos então em batalha espiritual, é ter a realidade de que o diabo vai se opor a tudo isso. Vai se opor ao ato de nós irmos e pregarmos o evangelho, vai se opor ao ato de nós irmos e fazermos bem aquilo que temos que fazer. Por isso, então, a Escritura fala com clareza, a nossa luta não é só contra a carne e sangue. Aliás, não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Não é o seu chefe o problema lá na sua empresa. Não são ali o vizinho, os amigos. Não. É o próprio diabo querendo nos impedir de cumprir a missão. E ele sabe que não vai conseguir nos arrebatar das mãos do nosso Deus. Mas o que ele puder fazer para atrapalhar, ele vai fazer. O que o diabo puder fazer para atrapalhar que a gente crie os nossos filhos no caminho do Senhor, ele vai fazer. Para que a gente faça e exerça mal a função de esposa, a função de marido, a função de pai, de mãe, o que ele puder fazer para que a gente não dê conta de cumprir essa missão, ele vai fazer. E o nome disso é, sim, batalha espiritual. E aí vai travar uma luta, porque a minha carne também quer trabalhar contrário a isso. O mundo vai trabalhar contrário a isso, e o diabo, claro, como já dissemos até aqui, também vai trabalhar e vai se opor. E a pergunta é, essa é uma batalha fácil? Claro que não. Precisamos olhar para essa realidade do campo espiritual e ver que é uma multidão contra a gente. 1/3 do céu veio com o diabo e vai com ele se rebelar contra Deus. É muito demônio fazendo muita coisa. Então só aí você já tem muita oposição. Aí você tem o mundo, e a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Que muitos são chamados, mas poucos são os eleitos. Ou seja, na matemática, é muito mais gente que nega a Cristo e os valores da Escritura do que aqueles que abraçam isso daqui. E aí a gente tem a nossa própria carne, que soma toda essa multidão mais um, e esse pertinho da gente, lutando contra a gente. É sempre, então, uma multidão tentando nos impedir de avançar e cumprir e fazer a vontade de Deus. E é nesse cenário, nesse contexto, que nós, então, precisamos enxergar a realidade de batalha espiritual. Da batalha que nós travamos todos os dias. E Deus, então, se faz presente nas batalhas, revelando as nossas fraquezas. Mostrando que temos problemas. Mostrando que não temos a condição de resolver tudo por nós mesmos. Quando eu faço essa lista de coisas aqui, não é para que nós entremos em desespero. Contudo, é para que nós tenhamos vigilância. Quando nós vemos o exemplo de Josafá, ele fica desesperado. Ele ouve dessa multidão que vem contra ele. E o problema é que às vezes o nosso coração nem vigia nem se desespera. A gente vive nesse mundo de adversidades, de uma batalha espiritual invisível acontecendo, e a gente pensa ingenuamente que não há qualquer tipo de oposição e vive como se não estivéssemos sob ataque. E isso, irmãos, é um grande prejuízo, porque é nesse momento que nós caímos e somos acertados pelos dardos inflamados do maligno, conforme nos diz a Escritura lá em Efésios capítulo 6. E mais uma vez, quando a gente está falando aqui de batalha espiritual, não fica pensando em copo voando, em coisa caindo do chão, em gente torcendo o braço. A batalha espiritual é a realidade desse mundo que nós vivemos, que envolve escola, faculdade, trabalhar, ir na academia, voltar, ir no mercado, voltar. Existem muitas coisas que Deus colocou na nossa mão para a gente fazer e fazer bem feito para a glória dele. Deus quer que você seja um bom pai, uma boa esposa. Deus quer que você seja um bom profissional. Deus quer que você sirva bem na igreja. Deus quer que você pregue o evangelho. E o diabo não quer que você faça nada disso bem. O diabo quer chegar no final do dia e falar, tá vendo, seu incompetente, você fracassou em tudo. Você fracassou como pai, você fracassou como filho, você não cumpriu sua missão de crente. É isso. Você está fadado e condenado. E diante dessa culpa que ele quer impor sobre nós, mostrando as nossas derrotas nas muitas frentes de batalha, ele quer que a gente olhe e fale, você tem razão, eu não presto mesmo. E uma vez que eu não presto, eu vou fazer mais coisas imprestáveis. E esse é o ciclo do qual o diabo quer que a gente caia e fique nisso. Por isso que o dia inteiro ele vai batalhar contra a gente. Então ele quer que a gente quebre as regras de trânsito. Ele quer que a gente fale na hora que nós estamos falando com as pessoas e tratando das coisas. Ele quer que na administração dos nossos recursos a gente vá mal. Porque, ao contrário, Deus deseja que em todas essas coisas a gente faça bem para o bem do nosso próximo e para a glória dele próprio. É a realidade do reino de Deus implantado, onde essa luz de Cristo vai brilhar em todo canto. E o diabo não quer isso.
O diabo não quer a luz de Cristo brilhando no nosso lar. Você acha que ele quer todo mundo vindo, conversando numa boa, o marido falando com a esposa ouvindo prontamente, e os filhos obedecendo? Ele não quer isso. Ele não quer essa luz de Cristo no lar. Ele quer o marido guerreando com a esposa, o filho gritando com o pai. Ele olha e fala, não, agora tá bom. Porque assim ele vai arrastar alguém para o inferno? Não. Quem está nas mãos de Cristo não será de forma nenhuma arrebatado. Mas quando ele vê o caos, e vê famílias destruídas, e vê vida profissional destruída, e vê o crente endividado, ele sabe que o crente vai desanimar. Porque não é isso que acontece com a gente. Quem é que está lá na igreja feliz da vida, trabalhando, pregando o evangelho, falando de Jesus, tocando violão e louvando ao Senhor, quando está mal no casamento, quando está mal nas finanças, quando está mal na saúde? Ninguém tem disposição para servir, ninguém tem disposição para evangelizar, ninguém tem alegria para chegar e adorar a Deus no meio de um caos da vida. E o diabo sabe disso. Por isso que ele vem e nos ataca e traz terror ao nosso coração. Deus nos coloca em batalhas e está conosco no meio das batalhas para mostrar que somos fracos, mas não só isso, para nos conduzir à dependência dele. A atitude de Josafá é perfeita. O verso 3 vai nos dizer, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Que lição preciosa. Não há mal ter medo. Não há mal olhar para tudo isso que eu acabei de falar e falar, eita pastor, não estava pensando que era assim. O diabo está lutando contra você e você vai sair daqui. E eu quero que você saia daqui com essa convicção. Não é só desânimo, não é só o problema do fulano, do Beltrano, não é só uma questão do banco, dos juros, da política, da economia. É o diabo lutando contra você, querendo que você caia, desanime, peque, volte a pecar e peque mais ainda, e não faça nada para a glória de Deus, e não ande com a sua vida. É isso que ele quer. Quer você parado e prostrado. Pastor, fiquei com medo. Ótimo, ficou com medo. Qual é o próximo passo? Faça igual Josafá. Josafá fica com medo, mas vai fazer alguma coisa útil. Qual é a coisa útil que Josafá vai fazer? Então buscou ao Senhor. Ele não ficou com medo e falou, eita, então não vou fazer mais nada. Vou parar. Tem uma multidão vindo contra mim. Ficou com medo e buscou ao Senhor. E jejuou, e orou, e reuniu o povo para orar com ele. Que lição preciosa, irmãos. Buscar ao Senhor implica não apenas em nós irmos, mas nós reunimos pessoas que vão com a gente. É por isso que o tempo todo na Escritura Deus vai nos estimular a vivermos juntos. E a grande orientação lá em Hebreus 10 é isso. Não deixem de congregar, principalmente quando vocês veem que o dia se aproxima. Em outras palavras, o que Hebreus está falando é o seguinte, olha, à medida que vocês veem que o dia se aproxima, que Satanás vai apertar ainda mais, que a batalha vai ficar ainda mais intensa, que a coisa vai ficar ainda mais difícil, não deixa de estar junto com os irmãos. Porque é a hora que a gente não apenas jejua, mas a gente chama outros para jejuar com a gente não apenas ora, mas chama outros para orar com a gente não apenas canta, mas chama outros para cantar com a gente canta com eles e um ajuda o outro e a gente vai. Fazendo isso, a gente demonstra a nossa dependência de Deus. Senhor, eu estou com medo, eu não consigo, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou apanhando nessa batalha. E às vezes o Senhor vai nos colocar nessa batalha. Vai nos permitir viver algumas derrotas, para que caia a nossa ficha e a gente perceba que estamos vivendo uma realidade de batalha espiritual, de oposição, de guerra, de conflito, onde a gente precisa tomar as atitudes corretas em meio à batalha. Deus está presente revelando as nossas fraquezas, mas também está presente garantindo a nossa vitória. Depois do povo orar, do povo mostrar a dependência do Senhor, e nessa oração tem adoração, no verso 6, tem a lembrança da aliança do Senhor, versos 7 e 9, tem o problema sendo apresentado nos versos 10 e 11, e tem o pedido humilde do povo. Tudo isso são as atitudes diante dessa fraqueza. Diante da fraqueza eu reconheço a grandeza de Deus, diante da fraqueza eu lembro da aliança do Senhor. Deus tem promessas para mim. Diante da minha fraqueza, eu pego o meu problema e coloco diante de Deus. Porque não adianta eu ficar murmurando, reclamando. Não adianta eu ficar pintando esse desenho na minha parede, olhando para ele e chorando todo dia. Eu apresento diante daquele que pode resolver. Eu faço o pedido humilde e falo, agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, os do Monte Seir, cujas terras o Senhor não nos entregou, eis aqui o nosso problema. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento? Senhor, vem e socorre.
E Deus responde isso. Deus garante a vitória. Primeiramente com poder. Todo Judá estava então em pé diante do Senhor, verso 13, como também suas crianças, mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Belíssima essa descrição. Veio o Espírito do Senhor. Na batalha o Espírito do Senhor vem. E precisa vir, porque senão a gente cai. O que faz o Espírito do Senhor? Conforta, consola, restaura a alegria, põe a gente de pé. Tem hora que a gente está desanimado. Tem hora que no meio da batalha a gente só vai perdendo. É só espadada no ombro e a gente não vence uma. E aí vem o Espírito do Senhor. Quando a gente para, reconhece, humildemente clama, fala, Senhor, vem e me ajuda, o poder de Deus se manifesta. E nessa manifestação do poder de Deus se dá a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo põe a gente de pé, enxuga a nossa lágrima, faz a gente avançar. E como que a gente fica cheio do Espírito Santo? Leitura da palavra, oração, vida com Deus. E aí quando essa presença do Espírito vem ao nosso coração, a gente tem alívio. É como se no meio daquela batalha onde você está todo ferido, viesse um soldado médico e aplicasse aquela dose de morfina. Que fala, ó, vamos lá, a batalha ainda não acabou. Mas toma aqui pelo menos para aliviar a dor. Segue e avança, não para não. Eu lembro muito daquele filme Até o Último Homem. E uma das coisas que mais me chamava a atenção era isso, que ele era médico e tinha uma espécie de uma injeção de analgésico que já vinha ali num formato quase como de uma pomada, onde ele já vinha, espetava, espremia, já era a primeira coisa que ele fazia quando encontrava alguém. É a gente na batalha, é a manifestação do Espírito Santo. Ele já vem, dá ali um analgésico, um anestésico e fala, bora, desanima não, levanta. Levanta, a batalha continua. Mas quando o Senhor vem ao nosso encontro, responde a nossa oração, tem a manifestação do poder de Deus. É verdade que eu falei que o diabo é poderoso e vem com seus agentes, e o mundo também, é maioria contra nós, e a nossa própria carne trabalha contra a gente, tudo isso é verdade. Mas, irmãos, nós temos um que luta por nós. Nós temos um que é por nós. E esse um é Deus, e Deus é poderoso. Poderoso para nos fazer avançar e seguir e continuar, e nós precisamos crer nisso. Às vezes a gente está desanimado até para orar, mas anima aí. E grita e fala, Senhor, estou aqui, estou precisando, eu estou no meio da batalha, eu reconheço a minha fraqueza, mas também estou vindo aqui pedindo ajuda para o Senhor. Manifesta e vem com teu poder, para que eu tenha ânimo, para que eu vá à frente, para que eu tenha clareza, para que eu tenha direcionamento. Porque o Espírito Santo do Senhor, naquele acampamento, no meio daquela batalha, veio trazer isso. O povo estava com medo, o povo estava desanimado, o povo estava sem esperança, o povo não sabia o que fazer, não tinha estratégia de batalha, e Deus veio e trouxe tudo isso. Trouxe consolo, trouxe ânimo, trouxe vigor, trouxe direção e falou, é assim que vocês vão fazer. Amanhã descereis contra eles, eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, vocês vão encontrá-los lá no fim do vale, de frente ao deserto de Jeruel. E neste encontro vocês não vão ter que pelejar, tomem a posição, fiquem parados e veio de salvamento. O Espírito Santo vai fazer isso. A gente está lá perdido, no meio da batalha. E o Espírito Santo vem, consola, calma e fala, eu estou garantindo a vitória de vocês. Com poder, com consolo e com a promessa. O verso 15, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Irmãos, de quem é a nossa família? De Deus. De quem é o nosso ministério? De Deus. De quem é o nosso corpo? De Deus. De quem são os nossos dons e talentos? De Deus. De quem é esse mundo onde Ele coloca-nos para atuar? De Deus. De quem são aquelas pessoas a quem a gente serve e por vezes se sente incapacitados de servi-los bem? Essas pessoas são filhos de Deus e pertencem a Deus. Por isso, quando o diabo se levanta, ele não está se levantando contra mim ou contra você, ele está se levantando contra o próprio Deus.
É por isso que o Senhor fala aqui, e não é uma palavra apenas motivadora, não é uma coisa como uma frase de efeito para falar, bora, vamos lá, deixa eu trazer uma frase coaching aqui para colocar vocês de pé. Não, o Senhor está falando uma verdade, eles não estão pelejando contra vocês, não, eles estão pelejando contra o próprio Deus. A peleja não é de vocês, a peleja é minha. E para muitas coisas a gente tem que ter essa humildade, esse reconhecimento no meio da fraqueza de virar e falar, Senhor, a igreja é tua, faz o que eu não posso fazer. Senhor, os filhos são teus, faz o que eu não posso fazer. Senhor, a minha vida é tua. Eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou perdido, eu estou desorientado, eu estou com medo, eu estou no meio da batalha e eu estou perdendo, mas tudo é teu e tudo é para a tua glória. Então vira o jogo, Senhor. E o que o Senhor está nos falando é, deixa que a peleja é minha. O maior interessado é o Senhor. O maior interessado no bem das coisas que estão ao nosso redor e ao nosso alcance é o nosso Deus. O maior interessado que a igreja exista, avance, é Deus. O maior interessado em que a sua família dê certo, que o seu casamento seja uma bênção, é Deus. Só não atrapalha. Descansa no Senhor, entrega nas mãos deles. A peleja é dele. E vem a promessa. Vem a promessa do Senhor, não temais, verso 17, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é com a gente, no meio da batalha. É Deus sempre presente. Presente na batalha, presente no conflito, presente nas lutas, garantindo a nossa vitória. Deus está presente nas batalhas, revelando as nossas fraquezas, garantindo a nossa vitória, mas também, no meio das batalhas, Deus está presente ensinando-nos. E o que o Senhor nos ensina? Eu coloco aqui 5 coisas que o Senhor nos ensina no meio da batalha. Primeiro, obediência. Veja que o texto diz, pela manhã cedo se levantaram e saíram. Obediência. O que Deus falou para eles? Vocês vão para a batalha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre fé. Mas eu fico imaginando se eu teria coragem de obedecer isso aqui. Imagina Deus falar, vocês vão, se colocam em posição, só que vocês não fazem nada. Não é angustiante? Se Deus falasse pelo menos o seguinte, não, vai lá, na hora que você erguer a espada, o braço de vocês vai pesar 10 vezes mais, vocês vão conseguir matar 15. Opa, tudo bem, então eu vou ir nessa confiança. Que na hora eu vou virar o giraia lá e vou matar todo mundo. Mas não, Deus fala assim, vocês vão para a batalha e vocês não vão fazer nada, a peleja é minha. Não sei se eu obedeceria. Não sei se eu teria coragem de me apresentar no dia seguinte da batalha. Baseado em quê? Não, o Jaziel, filho de não sei quem, filho de não sei o que lá, filho de não sei o que lá, veio aqui e disse que Deus está com a gente e ele vai lutar por nós. Então vai ele, eu não vou não. Vou ficar em casa, não vou nessa peleja aí não. Mas a obediência. Irmãos, a gente nunca vai ver milagre, nunca vai ver o extraordinário de Deus sem antes obedecer. No meio da batalha, você tem que aprender a obedecer a Deus. O problema é que com medo de ser infeliz, com medo de desagradar as pessoas, com medo de não dar conta de fazer tudo que tem que ser feito, com medo de fracassar na hora que estivermos à frente de alguma coisa, a gente começa a desobedecer. Começa a recuar, começa a não fazer. Com medo, e não obedece. Na batalha, Deus deu ordem, fala, avança, eu estou com vocês, eu sou convosco, então faz o que tem que ser feito, obedeçam. Pastor, como que isso se aplica na minha vida? Como eu disse, todos nós temos missões. E convenhamos, a gente sabe o que fazer na nossa missão. Tudo que você, mulher, precisa fazer como esposa, está lá a missão da mulher. Tudo que você, homem, precisa fazer como marido, está lá a sua missão, vai fazer. Ah, pastor, mas se não der certo, se ela não reconhecer, e se ele não ver meu valor? O que você tem que fazer como funcionário? Mas se eu fizer desse jeito e ainda assim não valer a pena e for prejudicado, você sabe o que tem que fazer, obedece. Eu vou para a peleja e vou dentro das regras daquilo que Deus colocou para mim. Deus revelou na palavra dele o que ele quer para a minha vida, para o meu ministério, para o meu casamento, para a minha família, para a minha vida profissional. Então eu vou obedecer aquilo que ele está mandando e vou para a peleja e fazer aquilo que ele manda eu fazer. E ele vai pelejar por mim, vai vencer por mim. Mas o texto também nos ensina sobre fé.
se levantou o povo, foi para o deserto. E Josafá, em pé, diante do povo, disse: ouvi-me, Judá, vós, moradores de Jerusalém, creiam, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Creiam, tenham fé. Irmãos, nós temos que ter fé. Deus está com a gente. Vou avançar. Não vou parar, não vou recuar, não vou desistir, não vou desanimar. Fé nos cuidados de Deus, fé que Ele está conosco na batalha. Fé que se Ele está nos mandando fazer, a gente vai fazer e Ele vai nos dar êxito. Nós vamos prosperar com Ele. Eu não estou falando de prosperidade, que você vai ficar rico, vai ter casa nova, carro novo, isso é besteira. Crente que está atrás dessas coisas não entendeu a bênção que já ganhou de estar no céu com Cristo Jesus. Eu estou falando que Deus vai prosperar você no cumprimento da missão que Ele te deu. Você vai chegar e vai dar conta de fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. Então, em muitos momentos, a gente tem que fazer exatamente esse ciclo que está sendo apresentado aqui. Senhor, o desafio é grande, a luta é grande, eu me vejo como incompetente, incapacitado, alguém que não tem condições de fazer, que não tem condições de realizar. Eu não acho que eu sou o Josafá indicado para o cargo, mas o Senhor me colocou nessa frente, nesse desafio, nessa batalha. E se é o Senhor que me colocou, e se sou eu que estou aqui, o Senhor vai me usar, o Senhor está comigo. E se o Senhor manda eu fazer e obedecer, eu vou fazer. É essa fé que nós precisamos ter para avançar, para ir adiante. Mas não só fé, serviço. Aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pega os levitas, e é engraçado que músico na igreja é o tipo do grupo que não quer fazer a batalha, né? Geralmente na igreja os músicos são os que não vão para o mutirão. Geralmente. Não é a regra, mas é quase a regra. Vai a junta diaconal, vai o PH, vai os jovens, vai as irmãs, vai todo mundo limpar, lavar, cozinhar, mexer, arrumar, mas músico... Os caras querem só chegar, afinar um instrumento, tocar e tá tudo lindo. Astros do louvor. Aí no meio da guerra, qual é a ordem de Deus? Qual foi a decisão do conselho que chegaram? Aconselhando, eles tomaram a decisão. A gente vai colocar os levitas, os músicos, com os instrumentos, tudo pronto, na frente do exército. Já pensou? Eu queria estar lá atrás, né? Não, põe os soldados mais fortes aí, põe os caras mais altos, os caras mais musculosos, os que estão com a melhor armadura, deixa a gente aqui atrás, a gente vai tocando aqui o nosso violão no fundo, fazendo um fundo musical bem bonito, e eles vão batalhando lá na frente. A gente toca a música dos Vingadores aqui, eles vão lutando lá na frente, tá tudo certo. Aí qual que é a ordem? Não, negativo. Vocês pegam os instrumentos de vocês, pegam a roupa bonitinha de vocês de cantar e vocês vão na frente. E vão cantando. E eles vão. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que a gente não pode parar de fazer aquilo para o qual Deus nos chamou para fazer, só porque a gente vê que a batalha é grande demais. E a vontade que dá no meio da batalha é parar. É a primeira coisa que a gente pensa. É ou não é? Você está enfrentando uma coisa da qual você não se sente preparado, que você acha que o desafio é maior que você, que você fala, não sou eu que tenho que estar aqui. Estou com medo. Qual que é a primeira atitude nossa? Olha, eu estou entregando. Vou deixar, vou largar a mão. Não sou eu, não é comigo, é para outra pessoa. Vai vir alguém melhor que eu, alguém mais capacitado do que eu, alguém que foi mais chamado do que eu. Mas Deus quer usar você. E Ele vai colocar você lá na frente. Pergunto, você vai ter uma guerra. Quem que você vai colocar na frente? Um monte de músico com flauta ou os camaradas com a lança, com a espada? No meu conselho ali, na hora de reunir o exército, eu falaria, bota os cabras grandes aí. Mas eles colocam os levitas. E os levitas vão adorar, vão cantar, vão cumprir o ofício deles, de serviço deles, no meio da batalha. Qual o ofício que Deus te deu? É fácil ser pai? Segundo a Escritura? Não é. É fácil ser marido, amando a esposa como Cristo amou a igreja? Não é. É fácil ser esposa, submissa ao marido, boa dona do lar? É fácil isso? Não é. É fácil ser pai e mãe? Claro que não. Que dificuldade é criar um filho?
É fácil testemunhar Cristo Jesus? Ou, de acordo com aquilo que nós lemos, a Escritura dizendo a nós, torna-te padrão para os fiéis. É fácil isso? Claro que não é. É muito difícil. E se cada um de nós formos pensar, todo mundo desiste, fala, não tenho competência para isso. Vou parar e não vou fazer, e não vou trabalhar, e não vou cantar, e não vou adorar, e não vou para a igreja, e não conta comigo. E se eu pudesse, se eu pudesse eu largava. Tudo se fala assim, não, pronto, larguei mão. Alguém deve fazer um trabalho melhor do que eu na igreja. Alguém deve fazer um trabalho de pai melhor do que eu. Alguém vai ter mais paciência do que eu tenho. Alguém vai pregar melhor do que eu prego. Alguém vai trabalhar melhor do que eu trabalho. Irmãos, é assim que a gente vai pensar. Mas no meio da batalha, Deus está falando para a gente, não para! O que você tem que fazer? Tem que cantar? Então pega o seu instrumento e vai cantar. Tem que ser pai? Então pega e você tem que pegar e vai ser pai. Tem que ser mãe? Tem que ser profissional? Tem que fazer o quê? Pega e vai fazer. No meio da batalha, Senhor? No meio da batalha. Mas e aí? Eu não vou aguentar, eu vou morrer. Quando vier os ataques, eu vou cair, eu vou desfalecer, eu vou perder, eu vou apanhar. Deus fala, eu estou com vocês. Cumpram. Obediência, fé, serviço. No meio da batalha, louvor. Adore a Deus. O problema é que no meio da batalha a gente tende muito mais a ficar murmurando. Porque o exército deles é muito grande. Porque eu não tenho tanta espada que nem eles têm. Porque eu não tenho tanta lança que nem eles têm. E a gente começa a ver o que a gente não tem. O que o inimigo tem. Porque se eu tivesse mais tempo. Porque se eu tivesse mais dinheiro. Porque se eu tivesse estudado naquele outro lugar. Porque se eu tivesse tido a experiência de fulano e beltrano. Porque se eu tivesse a fé que o irmão fulano tem. Se eu tivesse aquelas características que fulano e beltrano tem. Você não tem. E não tem porque Deus não deu para você. Mas Deus te colocou na batalha. E Ele fala com você, eu estou com você. Vai batalhar. E vai cantando, para de murmurar e de reclamar. Louve ao Senhor. Na batalha, o que Deus manda eles fazerem? Louve ao Senhor. Mas algo que me chama muita atenção nesse texto. Corrigindo, não é Deus que os manda louvar. Eles que decidiram louvar. Me chama muita atenção nesse texto o seguinte. Na oração que Josafá faz, ele louva ao Senhor. O início da oração dele é um louvor ao Senhor. Ó Senhor, Deus dos nossos pais, Tu és o Deus nos céus. Tu dominas sobre os reinos dos povos. Na Tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele louva a Deus. E aí quando o povo recebe a notícia do que Deus vai fazer, olha o que o povo faz. Verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram com o rosto diante da terra e adoraram ao Senhor. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor, em alta voz, sobremaneira. E aí na hora da batalha, o que eles decidem ali fazer? Louvar ao Senhor. Irmãos, isso é um ensinamento muito precioso. Na hora da batalha a gente tem que cantar. Parar de reclamar. Parar de reclamar, parar de murmurar. A reclamação, primeiro, ela ofende a Deus. Olha tudo que Deus dá pra gente. Algo que eu sempre digo, quando a pessoa fala, ei, tá bem? É bem melhor do que eu mereço. Sempre assim. É a regra. O que eu mereço, irmãos? Eu mereço estar no inferno. Eu sou pecador, miserável. Puxa, mas eu não tô. Que bom. Já é bom. Já não tô no inferno. E aí eu começo a pensar, Deus é bom. Deus cuida, Deus abençoa. Quantas coisas maravilhosas a gente tem. Pastor, o senhor não sabe minha vida como é. Quer comparar sua vida com a de muitas outras pessoas que estão nesse momento sofrendo em guerra, em fome, em abuso, em situação de violência. Começa a louvar a Deus, agradecer a Deus. Fala, Senhor, obrigado. Glórias sejam dadas a Ti. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. E louve ao Senhor. E bendiga o nome do Senhor, porque quando a gente fica só reclamando, cabisbaixo, eu estou na batalha, que eu não queria que fosse assim. Aí Deus fala, eu estou te abençoando, você está só reclamando, eu estou falando que estou com você, que estou contigo o tempo todo. E é assim que você vai responder ao meu auxílio, ao meu conforto, à minha ajuda, à minha presença. Não reclame.
Adore a Deus. Mas não é só uma ofensa a Deus. Quando a gente entra nessa reclamação e murmuração, a gente perde o gosto pela vida. Escolhe fazer isso. Pense em 10 coisas ruins que aconteceram no seu dia. Aí você conta as 10 coisas ruins. Você vai chegar e falar, poxa, meu dia foi ruim. Agora faz o exercício contrário. Pense em 30 coisas boas que você teve no seu dia. Poxa, hoje o dia foi bom. Primeiro, eu acordei. Tinha café da manhã. Tinha água quente para tomar banho. Tinha comida no almoço. Tinha uma casa, tinha coberta porque estava frio. Teve folga, não precisei trabalhar hoje. Começa a falar as coisas boas. Não teve guerra, não teve ninguém explodindo, não teve ninguém me ameaçando, ninguém na minha porta, ninguém do tráfico falando que eu tinha que ir embora. Não tinha guerra no meu contexto. Não tinha ninguém abusando, xingando, ofendendo. Que bom, meu dia foi bom, louvado seja Deus. E começa a dar graças ao Senhor, e cantar louvores ao Senhor, e render graças a Ele. Aí a gente fica bem. Às vezes a nossa vida é ruim, não porque as coisas sejam ruins, é porque a gente só olha as coisas ruins que tem na vida. Aí reclama do carro, reclama da casa, reclama da roupa, reclama da comida, reclama dos filhos, reclama do marido. Aí, irmãos, na batalha não vai adiantar. No meio da batalha, louve o Senhor. Mas há uma última lição: obediência, fé, serviço, louvor. Um último ensino que Deus faz e nos dá aqui no meio da batalha. A gente tem que aprender a esperar. Diz o texto, lá no verso 16, amanhã descereis contra eles, eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jereú. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição e ficai parados. Que difícil é ficar parado, né? A gente quer fazer alguma coisa disso. Não posso ficar vendo. Vou ver parado o que vai acontecer. Às vezes a gente tem que esperar. O que eu vou fazer? Eu vou cantar, vou obedecer, eu vou orar e vou esperar. E Deus vai fazer. Como é difícil. Como ficar parado esperando é angustiante. Mas a gente aprende que no meio da batalha a gente tem que confiar em Deus. Esperar nele, crendo que o mais ele fará. E esse Deus que está presente na batalha, nos convencendo da nossa fraqueza, nos garantindo a vitória e nos ensinando, esse Deus presente é aquele que vence por nós. É aquele que é poderoso, que nos leva em triunfo. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso e guardará o meu tesouro até o dia final. Deus está nos conduzindo em triunfo, irmãos. Nós não cantamos à toa. Quando nós falamos, lutamos batalhas das quais Cristo já venceu, isso é verdade. Todo mundo aqui crê em Cristo Jesus? Se a resposta é sim, deixa eu falar o final da guerra de todos vocês. No fim, eu e vocês que creem em Cristo Jesus estaremos com Cristo nas nuvens, em vitória, em alegria, onde não haverá mais dor, nem tristeza, novo céu e nova terra, comendo do melhor desta terra, desfrutando de paz, de tranquilidade, sem pecado, sem qualquer mancha ou marca do pecado, sem inimigos, sem injustiça, sem corrupção. Esse é o final da sua história. Essa é a certeza da vitória que nós já temos. É batalhar dia a dia com essa convicção de que nós em Cristo já vencemos. Mas se alguém, ou que esteja aqui, ou que está acompanhando a gente pela internet, não creu em Cristo Jesus e não se comprometeu com Ele, há um final também certo. Quem não crê em Cristo já está condenado. E você pode batalhar, espernear, pegar a espada, cantar, fazer o que for. Se você não crê em Cristo Jesus, o final da batalha para você é derrota e destruição, e morte eterna, e dor eterna, e sofrimento eterno, afastado de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus.
Qual é o jeito da gente ter essa vitória? Creia em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus pegou o maior problema que nós tínhamos, a maior batalha que nós tínhamos, aquela que a gente trava todos os dias e infelizmente a gente perde, a luta contra o pecado. Ele venceu o pecado, cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus, fazendo aquilo que eu e você não conseguimos fazer, sendo justo que eu e você não conseguimos ser. Cristo Jesus não apenas cumpriu perfeitamente a lei, ele pegou toda a dívida que nós tínhamos por conta dos nossos pecados e pagou o preço na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Mais do que isso, a morte que era o salário pelo meu e pelo seu pecado, o resultado, a consequência pelo meu pecado, Cristo Jesus morreu e venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso que nós temos vitória em Cristo Jesus. E podemos enfrentar muitas batalhas do dia a dia. Os muitos levantes de Satanás, do inimigo, contra a gente, que vai querer fazer a gente parar, desistir, desanimar, largar a mão. É verdade, tem tudo isso. Mas unidos a Cristo Jesus a gente atravessa e vai. Porque o nosso Deus está sempre presente conosco. O nosso Deus está presente conosco nas batalhas, revelando as nossas fraquezas, garantindo a nossa vitória, nos ensinando e vencendo por nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça marchar em triunfo, confiando nele, vencendo com ele, para a glória dele.